Graça e paz, meus amados irmãos, graça e paz, pastor Arthur, aos amigos que estão nos acompanhando e assistindo e adorando a Deus nessa noite, no culto em seu lar. E nessa noite eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus e eu gostaria de dar continuidade. A gente, nas quintas-feiras que a gente pregava nos cultos de doutrina, nas escalas, a gente estava pregando expositivamente, de forma sistemática, no livro de Hebreus. E a gente vai dar continuidade a esses estudos. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem juntamente comigo, que a gente possa parar um pouco e estudar as Sagradas Escrituras. Tá certo? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 2, e versículos de 1 a 4, que diz o seguinte: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Meus queridos, a gente vinha estudando no livro de Hebreus, no capítulo 1, a gente viu no capítulo 1, inicialmente como Deus ele se revelou e tem se revelado aos homens. O texto no capítulo 1 afirma que Deus falou antigamente de várias formas, de várias maneiras, aos pais, aos profetas, ou seja, Deus usava os pais para falar ao povo de Israel, a nação de Israel, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Depois veio os profetas e Deus usou os profetas, levantava profetas para exortar o povo, para dar uma palavra de restauração, de ânimo. Mas nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, assim o que o texto diz, é quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então nós entendemos que a revelação final de Deus, plena de Deus, se deu na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus se revelou em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, estava com Deus. Então esse verbo que se fez carne, o Logos de Deus, era Jesus. E esse Logos esteve entre nós, habitou entre nós, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, sofreu, padeceu o que a gente padece, teve as nossas dores como homem. Mas em todas essas coisas, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Então, se nós olharmos para Cristo, né, se nós observarmos, se nós entendermos, se nós enxergarmos quem Ele é, então certamente nós estamos contemplando o próprio Deus, nós estamos contemplando a sua majestade, a sua santidade, a sua justiça, porque o Filho e o Pai são um, né? Então, olhar para Cristo é a mesma coisa de olhar para Deus, porque Jesus também é Deus, Ele é Deus. Então, meus queridos, essa revelação final de Deus, ela se deu de forma progressiva, né? Vocês percebem que Deus ele falava de muitas formas, de várias maneiras, aos pais, aos profetas. Veio então Jesus, que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E o texto, o autor vai abordar dizendo que Jesus, o Filho, ele é superior aos anjos. Ele é superior aos anjos em diversos aspectos. Ele é superior aos anjos em seu destino, ele é superior aos anjos em sua posição,
Ele é superior aos anjos em sua dignidade, ele tem um nome superior do que os anjos, ele tem uma natureza superior dos anjos, ele tem um exemplo superior, uma obra superior, um destino superior. Tá certo? Então, ligando esses versículos do capítulo 1 ao capítulo 2, o autor diz o seguinte: por esta razão, que razões? As razões que foram afirmadas anteriormente, que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus se revelou na pessoa de Jesus. Então, o autor nos chama a atenção para que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que verdades são essas? Que verdades que o autor está querendo dizer? Primeiro, todas essas que a gente vai ver no livro de Hebreus e que a gente já viu, que Cristo é superior aos anjos e de que os discípulos estiveram com ele. O próprio apóstolo João vai relatar na primeira epístola de João de que ele esteve com Jesus e ele tocou em Jesus, ele viu a Jesus. Então ele participou ativamente do ministério de Jesus. Então, meus queridos, essas verdades é para que nós nos apeguemos a essas verdades com mais firmeza, às verdades do Evangelho, de que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mais de 500 testemunhas viram Jesus após a sua ressurreição. Então, o fato da ressurreição, o fato do cristianismo, do Evangelho, essas verdades que as Escrituras nos apontam, elas não são mentiras, elas não são ideias, elas não são filosofias, mas é a verdade de Deus que está ultrapassando as culturas, porque o Evangelho ele é acultural, ele transpassa tudo isso. Então, esse mesmo Deus se revelou na pessoa de Jesus e ele é a revelação plena e final de Deus para os homens. Então, é por isso que nós devemos nos apegar com mais firmeza a essas verdades, de que Cristo morreu e ressuscitou, e é as bases do cristianismo. A base do cristianismo é a morte e a ressurreição de Jesus, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os homens mais miseráveis do mundo. Nós estaríamos pregando uma mentira, mas nós simplesmente pregamos uma verdade de que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus e hoje está à destra de Deus e intercede por nós, porque Ele é o nosso advogado fiel. Então, meus amados irmãos, a primeira observação que o autor faz é uma solene advertência para cada um de nós, para que nos apeguemos com mais firmeza às verdades do Evangelho, para que delas jamais nos desviemos. Note que o autor aqui, ele não está chamando pecadores ao arrependimento. Ele está dizendo para cristãos que já são cristãos, que já receberam Jesus, para se apegarem com mais firmeza às verdades do Evangelho. O chamado ao retorno aqui, as Escrituras, não são para ímpios, mas são para crentes que, nesse contexto aqui da carta de Hebreus, o livro de Hebreus, eram cristãos que estavam querendo voltar novamente para o judaísmo. E voltar para o judaísmo, então, requer simplesmente abandonar a sua fé, os rudimentos da fé cristã. Então, por isso que o autor diz o seguinte: olha, se apeguem com mais firmeza às verdades que vocês já ouviram. Vocês ouviram falar a respeito de Jesus. Vocês sabem que ele morreu e ressuscitou. Então, por que vocês querem retroceder? Por que vocês querem voltar para trás? Por que vocês querem voltar para a antiga aliança? Era esse o fato aqui. Mas essas verdades, a primeira observação que eu faço é essa. Nós entendemos, meus queridos, que a revelação cristã ela é única em 3 sentidos nesse contexto. Primeiro, é única em sua origem porque ela provém do próprio Jesus. Segundo, ela é única pela sua transmissão.
é porque ela chegou até nós de primeira mão, por meio dos apóstolos, ou seja, por meio daqueles que a ouviram dos próprios lábios de Jesus. E em terceiro lugar, é única em sua eficácia porque ela traz salvação ao pecador. Perceba que o autor ele faz a ligação entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele diz o seguinte no versículo 2: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Meus queridos, a primeira revelação, a lei, ela veio por meio de anjos. A segunda, a revelação, a graça, ela veio por meio do Filho de Deus. Então, o argumento utilizado aqui pelo autor é do menor para o maior. Se a lei dada pelos anjos deveria ter sido obedecida, observada, e se ela não foi obedecida e ela não foi observada, e todos aqueles que não fizeram assim, que não procederam assim, receberam justo castigo, que dirá aqueles que recebem hoje a graça de Deus por meio do Filho de Deus, o Evangelho que veio por meio de Jesus, desprezam, desobedecem, não observam, não procedem assim como diz as Escrituras. Perceba que o argumento é do menor para o maior. Se o menor já está dizendo que todos aqueles que desobedeceram receberam justo castigo, que dirá o argumento maior, que é a graça? Que dirá aqueles que recusam, aqueles que estão na fé cristã, mas retrocedem, aqueles que voltam para trás. É como um barco que está à deriva no meio da tempestade, em vez de ficar lá confiando na graça de Deus, de que Deus vai proteger até chegar a outra margem, não. Eles retrocedem e voltam para trás, confiando no seu poder, na sua religiosidade. E aí, meus amados irmãos? É a primeira implicação. A segunda implicação, a respeito da negligência que o texto aborda, a importância do Evangelho. Tanto o Antigo como o Novo Testamento nos foi dados por Deus. Tá certo? Então o Antigo é a sombra e o Novo é a realidade. O Antigo Testamento fala sobre a lei. O Novo fala sobre a graça. O Evangelho foi atestado pelos apóstolos, que ouviram em primeira mão de Jesus. Todos aqueles que fizeram parte do colégio apostólico, que são apóstolos de verdade, eles estiveram com Jesus, comeram com Jesus, beberam com Jesus, participaram ativamente do seu ministério durante os 3 anos aqui, quando ele esteve sobre a terra. Perceba que Deus simplesmente confirmou a veracidade do Evangelho, demonstrando o seu poder, sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo, confirmando a autenticidade do Evangelho. Meu querido irmão e amigo, essa grande obra, ela foi idealizada pelo grande amor do Pai. E essa obra, ela foi realizada pelo grande amor e sacrifício do seu Filho Jesus. E hoje ela é aplicada aos nossos corações, de cada um que escuta, mediante a obra do Espírito Santo. Então perceba que a Trindade atua, confirmando a autenticidade do Evangelho. O questionamento que nós fazemos em dias que nós vivemos de liberalismo teológico é qual a importância que temos dado ao Evangelho em nossos dias. Perceba que o Evangelho que a gente tem escutado nesses últimos dias, principalmente agora, é um Evangelho mesquinho, um Evangelho fraco, um Evangelho que não produz arrependimento, um Evangelho de prosperidade,
Um evangelho em que o homem é o centro, em que os louvores, o homem está no centro e não Deus. Que evangelho é esse? Que evangelho em que aponta para o homem, não para Deus, de que o mais importante é o arrependimento, a salvação do pecador. Que evangelho que nós estamos vivendo? Nós estamos vivenciando em épocas, e recentemente eu escutei pessoas comentando a respeito de que algumas estavam procurando cabelo de anjo da Bíblia. Meus queridos, é o que as Escrituras dizem: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 6:6. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você quer crescer na graça e no conhecimento a respeito de Jesus, é nas Escrituras que você vai encontrar o alimento para a sua alma. Então, o Evangelho ele foi confirmado não só por palavras, mas obras, sinais, milagres e dons do Espírito Santo. O Evangelho, o reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, mas em poder. É o dínamos de Deus. O dínamos aqui reflete o poder, é como uma dinamite que tem capacidade para destruir. Nesse sentido, o Evangelho tem poder para destruir cadeias, abalar as estruturas. O Evangelho traz de volta o pecador mais vil que somos nós à comunhão de Cristo. Que poder do mundo tem capacidade para fazer isso? Me responda. Qual instituição humana tem poder para fazer isso? Qual homem tem poder para fazer isso? Nenhum, meus irmãos. Somente o Evangelho. Então é uma solene advertência para nós, para que nós nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades ditas a respeito do Evangelho. É uma advertência à igreja, primeiro, de que nós devemos nos apegar com mais firmeza, ou seja, de que maiores privilégios implicam maiores responsabilidades. Não se desviar, ou seja, a escolha entre permanecer ligado à margem, com o exemplo que eu citei do barco que está à deriva, sendo levado pelas tempestades. Então é a escolha entre permanecer ligado à margem, de que eu vou chegar à margem por causa de Jesus, ou perecer ou voltar para trás. É uma advertência para cada um de nós. A terceira implicação é a autoridade do Evangelho e o perigo de nós negligenciarmos esse Evangelho. Os versículos 2 e 3, na parte A do versículo 3, diz o seguinte: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Eu falei anteriormente que se a lei falada por meio de anjos tornou-se firme ao ponto de toda transgressão ou desobediência ser passível de justo castigo, o justo castigo aqui foi para aqueles que cruzaram a linha, aqueles que transgrediram, desertaram da fé, voltaram para trás, ouviram com negligência a palavra anunciada pelos anjos. Então, se essa lei dada pelos anjos recebeu o justo castigo dos que desobedeciam, que dirá o evangelho da graça que veio por Jesus? Se o evangelho falado por Cristo e transmitido pelos apóstolos tem maior autoridade, pois ele oferece maior salvação. Como escaparemos nós se não levarmos a sério, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meu querido, nessa noite, você que está longe dos caminhos de Deus, você que perdeu essa comunhão, não devemos retroceder. Não volte novamente para o lugar de onde você saiu, mas permaneça ligado à videira, permaneça ligado a Cristo, permaneça junto com Ele, porque as Escrituras dizem que sem Ele nada podemos fazer. Então, se o Evangelho que veio por meio da graça, transmitido pelos apóstolos, de primeira mão, saiu da boca de Jesus e foi para os apóstolos e chegou até nós,
Ele oferece uma maior salvação para nós. Por quê? Porque ele resgata um homem que não merecia essa salvação. E é onde eu uso o contexto que Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange porque nós não merecíamos esse amor, nós não merecíamos essa graça, nós não merecíamos essa misericórdia. Então é por isso que nós somos constrangidos por tão grande amor que o Senhor teve por nós. Então essa é uma das implicações, de que o castigo para aqueles que negligenciam ou transgridem, ele é mais severo, pois quanto maior a dádiva, maior a responsabilidade. Que dádiva é essa? A graça. A graça é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Então, dar as costas, portanto, voltar, deixar, desprezar, retroceder. Quando você faz isso, dá as costas para o Evangelho, então você está desprezando a maior pessoa do universo, que é Jesus Cristo. Você não está desprezando a mim. Você não está desprezando o pastor da sua igreja. Você não está desprezando um homem de grande autoridade sobre a terra, mas um homem de grande autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Então, o maior de todos os profetas, quem é? Jesus, o grande sumo sacerdote, Jesus, o Rei dos Reis, Jesus, e o único em que há salvação, que é Jesus também. Então, você não está negligenciando os homens, mas você está negligenciando, desprezando, você está desobedecendo, porque quanto maior a dádiva, maior a responsabilidade. E como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não existe fuga ou escape para aqueles que desprezam a salvação trazida dos pecadores. A única resposta que eu posso lhe dar é que se você se afastou, retrocedeu, volte-se urgentemente. Volte urgentemente. Ainda há espaço, ainda há lugar para você. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de perdão. E você que ainda não conhece a Jesus, confesse os seus pecados, porque Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. A pergunta que nós fazemos, que eu quero fazer para encerrar a minha mensagem nessa noite, o povo está negligenciando o cristianismo, o evangelho nos dias de hoje? Sim, meus irmãos. O povo está negligenciando. Mas nós sabemos que há um grande perigo por trás disso. Porque ao final dessa vida, a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Então há o perigo da condenação. A lei, a antiga aliança, a lei ela trouxe juízo. E que dirá o evangelho falado por Jesus? Quanto maior a dádiva, maior a responsabilidade. E por último, para encerrar a minha mensagem, é que esse evangelho, ele foi confirmado. O evangelho foi confirmado por meio de milagres, sinais e prodígios. O evangelho, como eu falei anteriormente, não constitui-se apenas de palavras, mas em manifestação de poder, 1 Coríntios 2:4. Então isso ocorre segundo a sua vontade. Todos os sinais realizados por Jesus, os milagres realizados pelos apóstolos, pós ressurreição, quando Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu aos seus céus e ficou apenas os apóstolos, apenas autenticou ainda mais o cristianismo, o evangelho. Porque se isso não fosse verdade, mais de 2000 anos, a igreja não estaria, não permaneceria de pé com todos os acontecimentos que ela tem enfrentado. Então é por isso que a gente deve se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nós jamais nos desviemos delas. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, que Deus possa
nessa noite abençoe a sua vida, que o Espírito Santo aplique a sua palavra em nosso coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.